Bom dia. Hoje a gente vai refletir sobre a rotina da santificação. Na palavra de Deus está escrito que se a gente não tiver santidade, a gente não será salvo. Quem não tiver santidade não se encontrará com o Senhor. E em 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, diz exatamente assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Cristo nos convida a sermos imitadores dele, e se ele viveu em santidade, nós precisamos viver em santidade. Cristo passou por diversas provações nesse processo de santificação e nós precisamos passar por isso também. Mas o que é a santidade, a santificação então? É o processo de purificação dos pecados. É o processo pelo qual nós nos livramos dos pecados com os quais vivemos, ou pelo menos nós lutamos contra. É o caminho percorrido por amor de Cristo, pelo amor de Cristo e por amor a Cristo, que vai nos ensinar a rejeitar aquele pecado que faz parte de nós e nos sujeitarmos ao Pai, nos sujeitarmos a Deus. É importante lembrar que esse pecado que a gente precisa rejeitar não é o pecado do próximo, é o nosso pecado. Eu tenho que rejeitar o meu pecado. As suas fofocas, elas nunca serão maiores do que as minhas mentiras nesse processo. A sua homossexualidade, ela nunca será maior do que a minha corruptibilidade. A sua luxúria nunca é maior do que a minha inveja. E a sua ansiedade, ela nunca vai ser maior do que a minha impulsividade. Então, a minha santificação, ela está em rejeitar os meus defeitos, os meus pecados, que se eu não rejeitar, eles vão me definir, e me sobrepondo a isso, te demonstrar amor por você, enxergando além dos seus pecados, tendo a visão de sobreposta aos seus pecados, para eu poder demonstrar e viver em amor com você, ter um relacionamento, ter intimidade, e através dessa intimidade eu poder te mostrar tudo que Cristo faz em mim e através de mim. Então, o que isso tem a ver com a rotina? Tem a ver com a rotina porque a rotina, ela é o caminho utilizado normalmente. A definição de rotina é o caminho utilizado normalmente, o caminho habitual. O sentido figurado, ele traz uma conotação negativa, é mecânica, mas o figurado não é real. O real é que a rotina, são hábitos que fazem parte da nossa vida. Se Cristo nos mostra que só temos um caminho a percorrer, a seguir, qual é o problema em entendermos que esse caminho precisa se tornar o nosso hábito? Que essa vida tem que ser a nossa vida. Se só tem um caminho, não há dúvida em qual caminho devemos percorrer. Então, o que a gente precisa é entender não o mecanismo da rotina, mas a consistência, a continuidade. Ela não se resume a fazermos só a mesma coisa, mas em ter os mesmos hábitos. Não é sempre exatamente a mesma coisinha pequena, numa visão micro, mas em termos os mesmos hábitos que nos levam à visão macro. Nesse aspecto, é preciso entender que nós, como seres humanos, nós não somos o que nós achamos que somos. Nós somos o que nós fazemos, as nossas atitudes nos definem. Então, só vamos ser bons, não só bons em termos de bondade, mas na qualidade daquilo que fazemos, se fizermos isso sempre, se fizermos isso com frequência. Através dessa frequência, nós chegaremos à qualidade que precisamos e à bondade que queremos exercer no mundo, e faremos com que isso seja a nossa identidade. Então, nós somos aquilo que nós fazemos e não aquilo que nós achamos. E para a gente se tornar bom, a gente precisa fazer isso sempre.
A santidade, então, como a frase famosa diz, a santidade ela é um hábito, ela não é um ato. Nós precisamos transformar isso num hábito, espalhar esse hábito para que outras pessoas tenham o mesmo costume e elas vivam também dominadas pelo Espírito Santo. Para que o Espírito Santo age através dela e tenha essas atitudes e elas possam ter atitudes de santidade. Então, façam as suas orações, busquem que com as suas orações vocês tenham verdadeiras alterações, vão com Deus e façam um bom dia.